Oi, eu sou Débora Baldin e seja bem-vindo ao primeiro vídeo do ano aqui no canal. Eu sei que eu não ando aparecendo nos últimos tempos por aqui, mas as coisas estão prestes a mudar. Eu não vou falar isso pela enésima vez, porque a verdade é que eu decidi agora que, como boa geminiana, eu vou me obrigar a dialogar sobre as coisas que eu vivo durante o processo, entendeu? E a vir aqui nas redes sociais desabafar e tratar isso aqui como se isso fosse me ajudar na saúde mental. A gente sabe que não ajuda, né? Mas sabe o que eu acho que às vezes falta na internet? Que eu tô disposta a colaborar porque eu tenho um material assim vasto, um repertório infinito. Vulnerabilidade, contradição, humanidade, entendeu? Gente, que é isso aí mesmo, esse panorama cheio de erros, acertos, qualidades, contradições, enfim. E o primeiro vídeo do ano no canal não vai ser só o primeiro, porque eu quero fazer alguns vídeos sobre esses assuntos, mas eu quero falar um pouco sobre esse balanço aí de início de ano, início de ano pós-pandêmico, sei lá, se assim a gente pode entender. A pandemia não acabou, né? Mas acho que aquela primeira grande etapa de sem vacina, sem sociabilidade, com aquela coisa bem fechada, acabou, né? No final do ano passado, no meio do final do ano passado, a gente começou a vacinar e as coisas realmente começaram a ter um ar de como eram antes. Não acho que elas são mais como elas eram antes e é sobre isso que esse vídeo vai falar. Eu quero falar hoje sobre 5 coisas que mudaram completamente pra mim na pandemia e que são importantes de serem observadas na hora de tentar pensar um futuro, sabe? Eu me peguei me perguntando sobre isso quando eu fui sentar pra dividir com vocês um vídeo sobre metas. Eu adoro fazer vídeos sobre metas de início de ano e tal. Eu sou uma pessoa que fica o tempo inteiro se repensando, recalculando rota, tentando entender o que faz sentido, o que não faz. Acho que isso é parte do processo de avançar, né? E eu me peguei pensando que as coisas mudaram muito, as coisas mudaram demais. E foi muito difícil pra mim, nesses últimos 2 anos, digerir e decupar as coisas. Decupar, eu digo assim, separar, ver as coisas em separado, ver as coisas por partes e tal, entender a situação mesmo. Acho que sempre é quando a gente tá dentro, né? Mas eu acho que a nossa percepção de tempo mudou. Eu acho que foi muito difícil viver mudanças drásticas em tantos campos da vida ao mesmo tempo. Eu acho que antes da pandemia dá pra dizer que eu vivi uma vida com coisas definidas em todos os campos, assim, sabe? Áreas definidas, ainda que com problemas e não problemas, enfim, e, óbvio, né, defeitos em todas as áreas, mas a pandemia fez com que tudo mudasse ao mesmo tempo. E eu decidi, agora que eu tô conseguindo digerir um pouco mais, uma vez que a gente tá saindo desse processo, pelo menos dessa fase mais estreita, dividir com vocês o que eu tenho percebido que mudou pra mim completamente na pandemia e que eu tô precisando levar em conta na hora de pensar e planejar o meu futuro daqui pra frente. A realidade é que tudo mudou. A primeira coisa que mudou pra mim drasticamente são as contingências. E por que eu uso a palavra contingências e não, sei lá, condições materiais? O que é contingência? Eu até abri aqui a definição no dicionário pra falar pra vocês. As contingências são o caráter do que é contingente ou a possibilidade de que alguma coisa aconteça ou não. As condições materiais podem ser consideradas contingências? Podem ser. Só que tem várias outras coisas que possibilitam as coisas de acontecerem ou não. Nosso emocional faz parte disso, nosso psicológico faz parte disso, nossas relações fazem parte disso, uma série de coisas fazem parte disso. E o fato é que as coisas, as nossas contingências mudaram radicalmente, né, gente? Mudaram drasticamente. Muitas pessoas perderam o trabalho, ficaram sem trabalhar na pandemia, tem muita gente conseguindo começar a trabalhar no final do ano passado pra hoje, tem gente que segue desempregada. A nossa situação econômica é muito ruim, acho que nunca foi tão ruim assim nos últimos anos, nunca é forte, mas não foi tão ruim assim nos últimos tempos. A inflação tá bizarra, nosso salário não dá pra nada, quem tem salário? A gente vive num país em que a fome tá assolando todo mundo de novo, é só você andar na rua que você vê a pobreza tomar conta, enfim. São muitas coisas que afetam. E a galera sempre fala isso, dá pra ser feliz quando você não tem trabalho, quando você tá preocupado. Eu não consigo, particularmente. Só que não é um vídeo de especialista, gente, tô apenas compartilhando, enfim, minhas subjetividades com vocês. Eu acho muito difícil, sinceramente, você conseguir viver como se nada quando você tá preocupado com o que você vai comer, preocupado com o que a sua família vai comer, com as suas contas, com o seu aluguel, com, enfim, as suas contingências, né, as suas condições materiais. É óbvio que isso altera bastante a nossa capacidade de interagir com o mundo e de realizar nossas coisas. Então, as nossas contingências mudaram bastante, tá? E é impossível planejar a vida sem ter isso no horizonte. Então, isso é um ponto pra gente ter na perspectiva. Outra coisa que mudou drasticamente depois do início da pandemia foram os nossos hábitos, né? De um modo geral. A princípio, a gente sabe que foi uma parcela muito pequena de pessoas que conseguiu ficar em casa. Muitas pessoas tiveram que continuar trabalhando. Eu acho que
No meu caso, que fiquei trabalhando em casa, os meus hábitos mudaram do dia pra noite. A gente viu várias matérias aí na internet, vou botar até algumas aqui na tela, dizendo que o tabagismo aumentou pra caramba, que, enfim, o alcoolismo aumentou pra caramba, o consumo de álcool. O teletrabalho mudou drasticamente as coisas, burnout, que é aquela síndrome de esgotamento provocada pelo excesso de trabalho, da exploração do trabalho mesmo, agora é termo comum, corriqueiro na boca das pessoas. Os problemas de saúde que a Covid gerou, muitas pessoas vivem a sequela, o que eles chamam de consequências da Covid prolongada. A gente tem muita negligência com a prevenção, porque obviamente o sistema de saúde tá aí todo voltado a tentar atender as pessoas que estão com Covid. Então eu, sei lá, eu mesma não sei, eu que tenho o privilégio, né, de ter atendimento de saúde, porque tenho um plano de saúde, não sei quando é que foi a última vez que eu fiz um check-up, tem 2 anos que eu não piso enfim, não faço exame, não sei nada do que tá acontecendo comigo, os meus hábitos mudaram pra caramba, eu entro aí nesse bonde, voltei a fumar, parei de fumar, voltei a fumar, parei de fumar, ainda não consegui encontrar um equilíbrio, sabe, pra retomar e tentar cuidar dos hábitos, ainda que eu saiba que isso também só é possível pra quem tá com alguma estabilidade na área financeira, né. Um privilégio de classe mesmo. Enfim, ladeira abaixo, rapaziada. E aí, nem vi que esse papo na pandemia eu fiquei ótimo, não sei o que bom. Que bom, parabéns pra você. Outra coisa que eu percebi que mudou bastante pra mim na pandemia foi a minha relação com o digital, mas acho que isso mudou pra todo mundo, a nossa relação com o digital. Muitas áreas se transportaram as nossas áreas da vida se transportaram para esse campo, a nossa sociabilidade se transportou para esse campo, o nosso trabalho muitas vezes se transportou para esse campo. Tem muita gente que não trabalha pela internet ou com enfim, o digital, mas ainda assim tem muita gente que se transportou para esse campo o tempo inteiro, né? A nossa saúde mental se afeta por isso, o debate público acontece nas redes hoje, basicamente. Essas dinâmicas do digital afetam a nossa percepção, né? A gente viu isso muito intensificadamente na época das eleições, como é que o digital e as dinâmicas do digital e essas plataformas são capazes de mudar a opinião pública com informações que não tem nenhum respaldo na realidade. A gente vê como existem inúmeros exemplos de como as dinâmicas do digital afetam a saúde mental das pessoas. O excesso do digital tem afetado a nossa cabeça, afeta nossas capacidades de várias maneiras, a nossa capacidade de concentração, o nosso sono, enfim. Então o digital afetou bastante a minha cabeça, tomou um espaço muito maior do que já tinha, e é algo que eu tenho que ter em consideração hoje pra entender o que tá acontecendo comigo, sabe? O que é saudável, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, como preservar. Muitas vezes a retirada ou não do digital faz parte de um cálculo que eu preciso fazer pra estar melhor, pra estar pior, enfim. O digital se intensificou na nossa vida e ele precisa ser pensado, eu acho, cada vez mais pormenorizadamente, sabe? A gente precisa olhar pra isso, assim, e não fazer as coisas de uma maneira, sei lá, eu sou da geração que viveu essa entrada do digital com força na nossa vida e eu tenho ainda um semblante de como as coisas eram sem essa presença tão intensificada. E eu acho que a gente não pensava muito intensificadamente assim sobre como é que isso afetaria a nossa cabeça, nossos hábitos. A gente não pensava sobre segurança de dados, a gente não pensava muito sobre, sabe? Eu acho que a gente tá sendo convocado a isso na medida em que as pessoas estão cada vez mais presentes e que a coisa se tornou cada vez mais massiva, enfim. E a arena de muitas áreas da nossa vida hoje. A quarta coisa que eu percebi que mudou pra mim bastante na pandemia foram os meus paradigmas éticos, assim. A pandemia, ela tem sido um processo, passa pela nossa experiência individual, a nossa saúde, pela saúde da nossa cabeça, etc, dos nossos hábitos, tudo isso que eu falei anteriormente pra vocês, mas ela passa muito pela nossa coletividade, ela passa pelo modo como a nossa coletividade enfrenta problemas, principalmente problemas que a nossa coletividade precisa encarar junta, porque são problemas que dizem da nossa sociabilidade. O que eu quero dizer? O Covid é um problema coletivo, né? Ele é um problema que vai envolver questões como a transmissão, que vai envolver questões como a nossa vida social, que vai envolver questões como o nosso sistema de saúde, a sobrecarga ou não disso. Então, o modo como eu vi as pessoas lidarem com sacrifícios coletivos ou com comportamentos éticos que tem que existir para que a nossa sociabilidade resolva esse problema, afetou bastante a minha visão das coisas e das pessoas, assim, o que afetou, por consequência, também a minha sociabilidade. O que todo mundo viveu, né, na época do Bolsonaro, com romper com família, ou brigar com amigos, ou brigar com, sei lá, enfim, pessoas
por causa do Bolsonaro. Eu não vivi naquela época, não sei se é porque eu já vivia, acho que sim, porque eu já vivia numa bolha anti-bolsonarista estabelecida. Eu vivi bastante na pandemia, assim, gente. Acho que até hoje eu vivo bastante isso. Eu gosto de pensar astrologicamente que eu tô num Saturnão aí nesse assunto. Eu não consigo ignorar certas coisas, eu não consigo não olhar pra pessoas que tinham condições de estar em casa e estavam tocando terror na rua da mesma forma. Eu não consigo, sei lá, fazer e lidar com as pessoas da mesma forma. Isso não consegui voltar, sabe? Eu acho que jamais esquecerei, inclusive. Eu tenho câncer no mapa, né? Então, lutas. Enfim, entre mil outras coisas que envolvem essa discussão ética, né? Essa coisa de como a nossa sociedade normalizou as mortes, normalizou um luto. Uma parte considerável da sociedade vive um processo de luto, que não é um processo imediato. Luto esse que publicamente é interditado por um governo que desfez dessas vidas o período inteiro, que cagou e andou pro sofrimento dessas famílias. Luto interditado publicamente, né? Algo que impede que esse processo construa algo pra nossa sociedade, né? Construa algo em termos de valores. Acho que o peso das nossas decisões por bastante tempo aumentou muito, né? Como as coisas mudam quando decisões cotidianas se tornam decisões de vida ou morte. Se ir na farmácia significa contaminar alguém, e não só pra você, do tipo, eu tô correndo um risco de vida ou morte, mas pros outros, né? Eu posso estar fazendo uma pessoa que não tem a mesma condição de se tratar que você, correr um risco, ou a pessoa tem uma avó em casa, ou um idoso em casa, enfim, uma discussão ética que vai tomando camadas e tal. Todas essas questões viraram um bololô na minha cabeça que honestamente não se dissolveu ainda, papo reto, assim. E é algo que tem sido central pra entender como é que as coisas vão ser depois. A minha sociabilidade mudou não só por causa do isolamento, eu acho que isso é um ponto central. E aí, tudo isso me fez entender que eu mudei. Eu só não tomei pé dessas mudanças, eu acho, no todo. Eu tô tentando fazer isso com reflexões como essas que eu tô compartilhando com vocês aqui. Meu desejo mudou, quem eu sou mudou, e tô tentando entender quem eu me tornei. E eu acho que levar em consideração questões como essas que eu levantei aqui no vídeo tá me ajudando a pensar o futuro de uma maneira mais pé no chão, porque não adianta eu achar que eu vou dar conta de todos os problemas, de situações que eu nem entendi direito ainda como é que estão acontecendo, de uma maneira leviana, de uma maneira como se as coisas fossem simples de resolver. As coisas não são simples, as coisas não são fáceis, as coisas são complexas, a realidade é contraditória, e é isso, gente. Infelizmente tô aqui compartilhando esse emaranhado de problemas, tá bom? E é isso. Eu vou voltar aqui com outras reflexões pra vocês desse balanço aí, pandemia, pós-pandemia, sei lá, né? Sexo vai acabar um dia, tá bom? Me siga nas redes sociais para mais vídeos como esse e outros conteúdos. Eu tô no Instagram, eu tô no Twitter. Apoie o canal, considere apoiar o canal se você gosta desse conteúdo. Se inscreva, deixe seu like, tá bom? E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.